Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Lá foram 7 dias desde a minha última aposta. 188 horas sem acessar nenhuma casa de aposta, sem acessar nenhuma bet. E como isso mudou, né? O que mudou nesses últimos 7 dias aí na minha vida, desde o dia em que eu tomei a decisão de nunca mais apostar, diariamente tomar essa decisão de nunca mais apostar, o que é difícil, mas graças a Deus, ao universo aí e a minha vontade de vencer, porque quando a gente se enfia no buraco, nós nos enfiamos, e quando nós saímos desse buraco, nós nos retiramos, né? Nós saímos. Então isso tem que ser muito valorizado, né? E eu valorizo muito. Lá se foram 7 dias sem apostar. A última vez que eu apostei foi no dia 3 de maio. No dia 4 eu postei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, relatando um pouco sobre a minha vida nas apostas. E aí 7 dias depois eu estou aqui trazendo esse vídeo para falar um pouco do que aconteceu, né? Como eu me senti e como é ficar esse período aí sem apostar. A abstinência que dá, porque não é algo que eu parei, no dia seguinte já estou de boa, já não sinto mais nada, né? A ansiedade já passou, aquele nervosismo já passou, né? A minha cabeça ela simplesmente desligou dos jogos. Não é assim que funciona, mas são 7 dias aí vencidos, e desde aquele vídeo que eu fiz, quantas pessoas me mandaram mensagem, quantas pessoas comentaram nesse último vídeo, quantas pessoas me acharam no Instagram, isso me motiva a me manter firme. Você compartilhar um problema, ver que existem outros semelhantes como você e que vocês podem ter uma troca que vai fortalecer um ao outro, isso também te motiva a continuar e a vencer dia após dia. Porque a vitória para uma pessoa compulsiva ou que tem algum vício, ela é diária, né? Não é um tratamento que você faz por um período e ele acaba, mas é um tratamento contínuo. Ele acontece diariamente. E assim, não é fácil, mas eu tomei essa decisão porque eu reconheci que eu era uma pessoa impotente, que eu sou uma pessoa impotente diante dos jogos, diante das apostas. Muito apostador compulsivo comentou no vídeo. Muitas pessoas que passam por problemas parecidos com o meu, em situações parecidas com a minha, estão ali. E a primeira coisa que eu fiz, e você que está assistindo aí, você tem que fazer isso, você tem que entender isso, reconhecer isso, que nós não temos o controle sobre o jogo, e que quando nós entramos no jogo, quando você entra na casa da Dona Beth, ela vai ter controle sobre você. Então não existe gestão de banca, não existe nada ali que vai controlar a sua compulsão e o seu vício, infelizmente. E a partir do momento que eu reconheci isso e que decidi enfrentar esse problema, são 7 dias sem apostar. São 7 dias em que o jogo ele deixou de ser o centro na minha cabeça. Porque eu agora não me recordo se eu comentei no outro vídeo, mas quando você está na ativa, jogando todos os dias, você maquina jogo da hora que você acorda, da hora que você dorme. Tudo que você planeja na sua vida financeiramente ou do que você vai fazer amanhã vai depender se você vai ter um ganho no jogo ou não. Se você vai estar bem para trabalhar, se você vai comer ou não, vai depender se você vai ganhar alguma coisa no jogo. Ou seja, o jogo ele se tornou ali o centro da sua vida, assim como ele se tornou o centro da minha vida. E esses 7 dias sem jogar são 7 dias onde eu tirei o jogo completamente do centro da minha vida, onde me trouxe uma clareza, onde eu consegui desenvolver mais no meu trabalho, me sentir melhor em casa. Aquela ansiedade que a gente sente quando joga diminuiu, aquele nervosismo do dia do seu pagamento não existiu. Para não falar que não existiu, foi bem pouco, porque eu tomei uma decisão, eu reconheci e eu entendi que eu preciso vencer dia após dia, um dia após o outro, um dia após o outro, porque tudo que a gente planta a gente colhe. E claro que nesses dias aí eu estou plantando ainda coisas novas para colher coisas positivas, mas ainda estou colhendo todo aquele resultado negativo dos jogos, da minha vida apostando todo dia. Então, só para deixar isso aqui relatado, esses 7 dias aí sem jogar me trouxeram uma clareza mental que eu não tinha há muitos anos. Há muito tempo eu não tinha uma clareza mental, de trabalhar por algo, me programar para algo, me projetar para algo. E esse algo que eu falo é sobre algum objetivo meu, porque quando você se torna um jogador compulsivo, isso tira todo um planejamento da sua vida. Você não consegue planejar a longo prazo, e o que você planeja é muito raso.
porque você só quer consumir. Eu, no meu caso, falo por mim, né? Quando eu jogava e queria ganhar dinheiro, era sempre só para consumir alguma coisa, sem propósito ou motivação maior nenhuma. Então, esses dias sem jogar me fez entender, me fez ver que tudo que eu faço tem que ter um propósito e um objetivo muito maior, certo? Do que quando eu estava jogando e apostando toda hora. Então você aí que me perguntou, teve muita gente que perguntou ou colocou aí no comentário do último vídeo ou chamou no Instagram, eu respondi também essas pessoas, eu sou totalmente acessível no meu Instagram. Inclusive, faz um favor, né? Se inscreve aqui no canal, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram também, porque os vídeos eu vou postar aqui entre 1 ou 2 vezes na semana, mas no Instagram eu vou postar mais coisas relacionado, né, nesses tempos agora, relacionado às apostas, à compulsão. E lembrando, não sou especialista de nada, tá? Não sou psicólogo, não tenho um curso de nada relacionado à mente, a vício. Eu só estou relatando o que eu estou passando dia após dia, eu só estou relatando o que eu estou vivendo dia após dia. Eu só vou falar aqui aquilo que eu tenho feito e que tem me ajudado. E quem sabe, né? E que quem sabe possa ajudar outras pessoas semelhantes a mim, com situações semelhantes à minha. Beleza? Então, faz aí, velho. Não custa nada você curtir esse vídeo, você se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, cada dia que você fica sem apostar, você vai tendo mais clareza na sua mente. É claro que quando a gente começa a apostar, a gente se endivida pra cá, né? Então, aquele monstro das dívidas fica ali na nossa cabeça e tem prazo chegando e não tem dinheiro, e quando pega dinheiro, ao invés de tentar suprir alguma pendência, você vai e gasta esse dinheiro, né? Então eu sei que é difícil quando a gente deixa todos esses monstros aí, principalmente os problemas financeiros que nós causamos com o jogo, atormentar a nossa cabeça. E uma coisa que eu aqui como dica, né, para você que quer parar de jogar, né, reconheça que você não pode contra o jogo, você não pode permanecer ali nesse estado do jogo, né? E aí você passa a ter um pouco de clareza e se organizar de como vencer isso, porque fica tudo bagunçado. Então a sua mente fica bagunçada com tanta dívida que você tem, a sua mente fica bagunçada com tanta coisa que você precisa comprar. Eu vi relatos de pessoas que o cara não tinha o dinheiro do pão para comer, né? Então tudo isso atormenta a nossa cabeça, e aí você vai trabalhar e não trabalha direito, aí você está em casa, mas na verdade não está em casa, porque você não consegue se relacionar com as pessoas da sua casa, você não consegue estudar direito, ou seja, nada você vai conseguir fazer com foco, porque o jogo ali e as consequências do jogo estão atormentando a sua cabeça, principalmente as financeiras. Então faz isso, cara, reconhece que você não pode contra o jogo, né? E isso vai te ajudar a clarear a mente. E uma das coisas que eu fiz quando eu parei de jogar, eu comecei a listar tudo aquilo que eu tinha de pendência, né? Ainda bem que, pô, 2002, 2023 e 2024 eu tinha pendências muito maiores, eu devia a mais pessoas, né? E graças a Deus, não é um período onde eu tinha muitas dívidas, mas eu tinha assim algumas coisas em atraso, né? E até para relatar uma vitória, porque o dia do pagamento é o dia de luta. Toda vez que chegava o dia de receber lá na empresa, assim, era cedo, né? O pagamento costumava cair no final de tarde, e assim, era 10 da manhã, eu já estava ansioso para receber aquele dinheiro, porque eu precisava receber o dinheiro, né, para jogar, pagar uma continha aqui, outra continha ali, jogar, multiplicar esse dinheiro e pagar as outras contas. E aí, quem sabe, eu dobrava mais um pouquinho de dinheiro e eu tinha o dinheiro para sair, para dar uma volta, né, para comprar alguma coisa minha. Ou seja, o dia do pagamento, cara, é o dia da sua luta. E quem é apostador compulsivo sabe disso, né? Que é o dia do desafio, é o dia que você sabe que vai receber dinheiro, porque a sua mente ela já está ali maquinando como você apostar e como você vai lucrar. Então, um relato meu, ontem, eu estou gravando esse vídeo no sábado, dia 10, ontem, dia 9, foi o dia de pagamento lá na minha empresa. E graças a Deus, esses períodos, esses últimos dias que eu não tenho jogado, eu não tenho ficado ansioso, né? Teve, acho que na terça, quarta-feira, eu pensei, né, aquele pensamento de, putz, se eu jogar na sexta, velho, será que se eu ganhar só mais, sei lá, R$200, será que já não me ajuda? Porque eu vou ter um monte de conta para pagar e eu já me comprometi a pagar esse monte de conta. Então esse pensamento ele ainda passa na minha cabeça, mas só o ato de eu estar compartilhando isso aqui no YouTube, com outras pessoas também, outros jogadores compulsivos, né? Isso me dá força. Então gravar vídeo aqui me dá força, que nem eu falei no primeiro vídeo. Isso aqui é para me ajudar, né? E tá me ajudando pra caralho.
porque eu entendo que se eu tô aqui dando as caras na tela, tem muitas pessoas que vão assistir e a recaída é algo comum, acontece com muitas pessoas viciadas, seja qual for o vício, nós ficamos propícios à recaída. Só que eu estar aqui interagindo com vocês me dá uma força de eu não poder errar, então se torna uma motivação maior. Por que eu estou falando isso? Porque muitos jogadores eles não têm com quem abrir essa situação. Os meus pais descobriram quando a merda já estava completamente feita e como uma bomba, chegou como uma bomba, porque eu não passei a situação e a gente se programou. Não, eu passei a situação quando não tinha mais saída nenhuma e deu um puta problema. E por que eu não passei? Porque eu fiquei temendo de dar confusão, de dar briga. Então tem muitas pessoas que não contam isso pro marido, pra mulher, não conta para os pais, justamente porque sabe que vai vir ali um problema e tenta evitar esse problema, só evitar esse conflito, né? Vamos trocar esse problema por conflito e tenta evitar esse conflito. Só que quanto mais tempo a gente evita, pior, porque a gente carrega esse peso conosco, né? A gente carrega essa aflição que nos vai deixar ansiosos, vai nos deixar completamente malucos, né? E a gente não faz nada direito e a tendência é que esse peso ele só aumente, essa carga ela só aumente. Então é interessante, isso foi interessante para mim, e eu aconselho a vocês também, a ter alguém ali no qual vocês possam conversar, né? Que nem nesses últimos dias, desde o último vídeo, eu consegui criar uma comunidade, eu tenho um grupo no WhatsApp, depois você pode me chamar no Instagram, que eu te mando o link. Ele é exclusivo para pessoas que jogam, tá bom? Você que não joga, você que tem algum parente, mas esse grupo ele é exclusivo para pessoas que jogam, para pessoas semelhantes. Porque quem está de fora não vai entender, normalmente não entende. E é por isso que muitas pessoas evitam compartilhar esse problema. Não contam para seus maridos, não contam para suas esposas, com medo de estragar o casamento. E não contam para os pais, até porque eles não vão entender mesmo, tá? É mais comum que entenda quem é o seu semelhante, quem eram os meus semelhantes. O meu pai e a minha mãe eles só foram entender um pouquinho do que é o vício, a compulsão em jogos, no dia que eles foram numa reunião de JA comigo, né? Meu pai, na minha primeira reunião, meu pai foi comigo, e ali ele teve um pouco mais de compreensão. É claro, eles não compreendem as coisas 100%, tá? Não acho que na sua primeira conversa que você abriu com esse problema, o seu marido, sua esposa, o seu pai ou quem for que você convive, eles vão aceitar de uma boa e vão te ajudar, não. É bem comum que eles te apontem, que eles te crucifiquem, que você seja apedrejado. Isso é comum. Então, uma forma de você aliviar um pouco desse peso é conversando com semelhantes, né? E depois, né, o ideal é que você abra assim, porque se você está casado com alguém hoje é porque ela confia em você, confia nela, ou se você está com seus pais, ou vice-versa, precisa existir essa confiança, precisa existir essa clareza, né, entre as pessoas. Mas muitas pessoas escondem, eu escondi por muito tempo, essas pessoas que eu confiava, né, que eu confio até hoje. E então você pode ter um escape aí, né, conversando com outros semelhantes, estando no grupo, né, ou participando dos Jogadores Anônimos. Eu vou sempre falar de Jogadores Anônimos aqui sempre que eu puder. Não tenho vínculo nenhum, parceria nenhuma com Jogadores Anônimos, mas eu sei que o programa ele ajuda muitas pessoas. Eu sei porque eu participei por um período. Preciso organizar minha vida para voltar a ser uma pessoa assídua nas reuniões, mas elas ajudam demais, porque você vai conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você e pessoas que estão vencendo dia após dia. Eu conheci pessoas que estão sem jogar há mais de 20 anos, então elas conseguem agregar muita coisa na sua recuperação. Isso vai te dar força. Assim como eu estou compartilhando aqui a minha vida, um pouco da minha vida, das minhas situações com o jogo, e isso tem me ajudado demais. Compartilhar com vocês, compartilhar no grupo e também buscar ajuda profissional, seja um psicólogo, psiquiatra. Isso é importante porque vai te direcionar a vencer, né, esse problema. E um dos primeiros passos é você expor, falar com alguém em algum lugar, tirar esse peso, tá? Então isso é importante. Voltando à questão do recebimento. Então chegou o dia do pagamento ontem, não estava muito ansioso, entre quarta ali ainda passou na minha cabeça sobre jogar. Eu lembrei de toda essa motivação, do movimento que está acontecendo comigo na minha vida e de que eu preciso vencer isso todos os dias, da decisão que eu tomei lá atrás, e entender que eu precisava viver dia após dia e que era um dia onde eu podia melhorar as coisas. Então teve relato ali de gente que está devendo 20, 30 mil reais,
Tem gente que está devendo agiota, está devendo CNPJ, está devendo CPF, né? Então você achar que vai solucionar todos esses problemas jogando, tira isso da sua cabeça e usa o que você tem. Que nem eu recebi, graças a Deus, né, o esforço do meu trabalho, eu consegui assim, pagar as contas, ainda me sobrou uma merreca ainda para aproveitar e eu pensei, porra, hoje eu lucrei de fato. Então o jogador compulsivo ele lucra quando ele não joga, ele ganha quando ele não joga. Quantas vezes eu já não recebi, joguei, às vezes eu dobrava meu salário e perdia no mesmo dia. E quando eu fiz algo diferente, que foi não jogar, tomei uma atitude diferente, eu lucrei muito mais. Tirei um peso das costas, aquela ansiedade, nervosismo, graças a Deus eu não passei por isso ontem. Me senti muito mais leve, com uma sensação de dever cumprido e de que o próximo pagamento eu vou poder acertar mais coisas, vou poder me programar melhor, poder dar uma direção, um propósito para aquilo que eu ganho. Porque é foda você trabalhar o mês inteiro, você pegar o suor do teu trabalho, raciocina um pouquinho, o suor do teu trabalho inteiro, você trampou igual um filho da puta, tem trabalho que é foda, o chefe fica em cima, e aí você passa por tudo isso, e quando você tem aquela recompensa, você joga ela fora. Então, quando a clareza ela começa a alcançar a sua mente, você começa a dar mais valor para esse tipo de argumento que você tem na sua cabeça. Quando a gente perde, depois a gente fica frustrado e aí a gente começa a remoer o dinheiro que perdeu, o que trabalhou, o que vendeu o carro, vendeu álcool, ou de um negócio que você teve um lucro e você jogou tudo aquilo fora. A gente só começa a remoer isso depois que a gente sai do jogo. Então, o passo a passo de você deixar de jogar vai trazer uma clareza na sua mente. Esse tipo de pensamento que você tem, provavelmente quando você passa a jogar direto, a ter esses problemas de forma recorrente, não precisa mais alguém falar pra você, porque você já tem esse pensamento. Então a primeira vez alguém vai chegar e falar, porra, você não tá vendo, você tá trabalhando e tá jogando seu dinheiro fora. E aí você, putz, é verdade, tô fazendo isso, mas se isso se torna recorrente, você já tá com isso na sua cabeça, você mesmo já reconhece, né? E a gente só começa a pensar dessa forma depois que perde, depois que a merda foi feita, depois que já tá tudo cagado. Então busca as primeiras 24 horas sem jogar, busca as primeiras 48 horas sem jogar, né? Mano Brown diz, nada como um dia após o outro dia. E o verdadeiro progresso, a verdadeira construção, ela vai levar tempo. É muito rápido a gente se destruir e leva tempo para a gente se reconstruir. Mas outra coisa interessante é que nesses 7 dias que eu tô deixando de jogar, que eu não tô jogando, eu tô dando muito mais valor para a reconstrução. E tô vendo que é um processo de superação. E quando você vencer dia após dia, você fala, caralho, que foda isso, né? Vencer um dia após o outro, você começar a fazer coisas que você não fazia, a começar e voltar a fazer coisas que você fazia antes da compulsão, antes do jogo. Falar pra vocês, tinha um tempo que eu não comia um lanche do Mac, tá ligado? E ontem eu fui lá almoçar no McDonald's. Falei, caralho, quanto tempo que eu não fazia isso de ter um dinheiro aqui, dá pra eu comer um lanche. E há 3, 4 meses atrás, se eu tinha 10 reais na minha conta, eu jogava esses 10 contas, e se eu perdia esse dinheiro, eu tava fudido, não tinha um centavo. E nem o básico eu conseguia proporcionar pra mim. Então busca essa clareza mental, tá? Busca essa clareza mental, porque ela vai te dar força. E essa clareza mental, ela vem quando você deixa de jogar. Não consegue sozinho? Busca ajuda. E o que serviu para mim como ajuda foi o ato de conversar com outras pessoas, expor, certo? Então foi muito bom o dia de ontem, o dia do pagamento foi o dia vencido, porque eu consegui cumprir com os meus compromissos, tirar o peso das minhas costas, tá bom? E outra coisa, a gente se divida com muita coisa, né? No último vídeo eu nem falei, mas teve um episódio onde eu peguei dinheiro emprestado com a agiota, deixei de pagar, atrasei uma semana. Foi uma semana de atraso. E assim, puta, com quem eu vou arrumar dinheiro? Porque, como eu falei, já não tinha mais pessoas para me emprestar. Eu não tinha aberto, né? Eu acho que foi até uma das vezes que, se eu não me engano, foi antes dos meus pais saberem do consignado. Mas eu peguei dinheiro com a agiota e quando o cara ameaçou de ir na minha casa, como eles não sabiam, eu não queria levar esse problema para lá. Aí eu tive que expor pro meu pai, foi lá e pum, R$2.000 para pagar a dívida de agiota, né? Então é foda. Olha só a situação que a gente se coloca, né? É uma situação onde você se coloca. Então, a gente tem que ter clareza para que essas coisas, elas pesem na nossa mente e a gente tome uma decisão diferente, certo? E, então, você que está endividado aí, lascado, devendo um monte de gente, cara, prioriza, tá? CNPJ é a última coisa que você tem que se preocupar. Banco, empréstimo, foda-se, eles têm que ser o último a serem pagos. Prioriza aquilo que pode trazer algum dano à sua vida, que são os agiotas. Depois,
As pessoas que você deve, que aí são o CPF, então empréstimo com família ou com amigos, prioriza pagar essas pessoas e as contas que você precisa pagar no mês, né? Então, água, luz, isso aí a gente precisa para ver, alimentação. E aí você vai começar a priorizar o que você precisa pagar primeiro, o que tem que ser pago primeiro. E aí, se a sua dívida for alta ou não, cara, a gente já fez a merda. Ela já tá aí. A gente precisa dar um jeito de resolver. Sabemos que não vai ser jogando, então é desenvolvendo outra coisa. É trabalhando mais, é arrumando um segundo emprego, né? Ou é pagando e sabendo que vai levar tempo, sabendo que existe um processo. E nesse processo de colheitas ruins, vai ser o mesmo período de processo onde você vai plantar coisas boas. E consequentemente você vai colher coisas boas, né? Então, para você ver que em uma semana sem jogar, assim, como que o universo, Deus e o meu esforço próprio trouxe aí muita coisa positiva para mim, né? São 7 dias sem jogar, onde eu me sinto muito melhor, tenho ocupado a minha mente, tenho tido mais resultado no meu trabalho, mais clareza no meu trabalho, grandes coisas estão por vir no meu trabalho, mas vou deixar isso para relatar em outros vídeos, né? Eu tenho certeza que é o universo e o meu esforço aí, a minha tomada de decisão de fazer as coisas serem diferentes. Então procura ocupar sua cabeça. Joga um fute, vai lá, faz atividade física, trabalha um pouco mais, estuda alguma coisa diferente, mas precisa ocupar isso aqui e tirar o jogo do centro. Então procura ajuda, conversa com as pessoas, né? Tá aí a nossa comunidade que eu estou levantando, estou fazendo essa comunidade. Procura ajuda profissional, né, à medida da sua condição, porque a gente se ferra, não adianta também você ir em qualquer guru aí de internet e psicólogo aí no Instagram que o cara cobra R$1.000 para o programa dele. Só que o público dele já é um público que está fudido, né, financeiramente. O cara vai lá e tá com um programa desse aí. Então, só o fato de você conversar com alguém já vai te ajudar muito. Mas busque ajuda, né, de acordo com o que você pode, de outras pessoas, alguém de confiança ou um grupo onde você possa se abrir e que vai manter o seu anonimato, e ajuda profissional também, certo? Então, já falei aqui bastante coisa, eu montei até um roteirozinho para falar, mas é basicamente isso aí. Resumindo, esses são a minha primeira semana sem apostar, quão bem eu tô me sentindo, não tá tudo perfeito, mas tá tudo caminhando, né? E eu quero focar nessa coisa aqui, é você de parar de jogar pelas próximas 24 horas, 48 horas, para que você tenha clareza na sua mente, né, a clareza mental, e aí você possa aos poucos começar a se organizar. Eu sei que o monstro que vai vir na sua cabeça é o das dívidas, e é foda você colocar ela no papel, mas busque essa clareza, coloque as dívidas no papel, prioriza a ordem dos pagamentos ali, se é a agiota que você deve, vai lá, vê uma forma de negociar ou pagar, né? Depois vem os CPFs, porque o CPF vai vir junto com tudo isso aqui, um pacote que é a sua dignidade, é o seu respeito, é a sua confiança. Então isso tudo está em jogo quando você tem que alinhar as coisas com os CPFs. Se não dá para pagar, você tem que pelo menos falar, conversar, né? Não sumir, porque quando você some, isso vai te empurrar mais para o jogo, né? Porque você está escondendo muito aquilo, você não está procurando uma ajuda. Agora quando você expõe, conversa ali, isso vai te dar uma força para você vencer, né, a compulsão diariamente. E por último, banco, empréstimo, isso aí você deixa por último, tá? Não frita o miolo com essas coisas, né? Não frita o miolo com a sua mente com isso, tá? É a última coisa que você vai ter que acertar são os CNPJs, beleza? E eu vou frisar isso aí, ó. Vai lá no meu Instagram, manda uma DM, se inscreve aqui no canal, né? Me segue lá no Instagram, vem pra comunidade, eu não tô aqui pra te vender curso, pra te cobrar nada. E tudo que eu falo, tudo que eu passo aqui é porque eu estou vivendo. O que eu falo aqui é aquilo que tem dado certo pra mim, tá? E o que eu relato aqui é o meu dia a dia. Eu espero e vou fazer por onde para que todos os dias eu fique limpo, né? E que eu reforce cada vez mais essa frase na minha vida de que eu nunca mais vou jogar e que esse conteúdo aqui ele possa agregar para você, tá? As apostas, né? Essa situação que eu estou expondo aqui, ele não é o fim do canal, tá? Ele não é o fim, ele é só um meio para outras coisas. Mas eu vou frisar muito isso aqui nos próximos dias, porque aliás é o meu desenvolvimento pessoal. Mas eu tenho certeza que vou passar por essa etapa das apostas e vou chegar em outro tempo, né, de crescimento, de evolução. E eu quero convidar você a fazer parte disso, a sua maneira, da sua forma,
Que isso aqui agregue de alguma forma na sua vida, agregue de alguma forma em você, que você possa ter também esse desenvolvimento, cara. É possível. Quando a gente se coloca num poço, a gente tem duas opções, tá? Que é ficar nesse poço e cavar mais esse poço, ou é subir. Você pode ter certeza que quando você vencer essa porra desse problema aqui, cara, você vai se tornar um cara foda. Porque você vai se motivar, você vai motivar as pessoas que estão próximas de você. Se todo mundo te abandonou, te largou, pode ter certeza que no novo tempo outras pessoas virão, né? O seu esposo que talvez está decepcionado com você vai te admirar. A sua esposa que hoje pode estar decepcionada com você vai te admirar, tá? Então procure isso, procure, frisando novamente, busque os primeiros dias, as primeiras horas sem jogar, vai te dar clareza mental, onde você vai conseguir se organizar um pouco mais, vai conseguir se empenhar melhor nas outras atividades do seu dia a dia. Converse com alguém, seja alguém de confiança, amigo, alguém semelhante a você. Talvez você não tenha ninguém próximo, mas você pode encontrar na internet, cara, e pode ter certeza que aqui no Brasil o que vai ter de pessoas que vão se ferrar com a aposta, ou que já estão se ferrando com a aposta, mas esse número vai crescer tanto que, então vai ter alguém para você conversar. Tem a comunidade aí que eu estou fazendo de novo, vem participar dela, me manda mensagem no Instagram para participar dessa comunidade. Põe para fora, conversa, isso vai te ajudar também a sua clareza, vai te dar força para que você vença dia após dia, beleza? Então, resumindo, após 7 dias sem nenhuma aposta, é assim que eu estou, mais leve, com menos ansiedade, mais focado nas áreas da minha vida. E eu tenho certeza que é um novo plantio e uma colheita muito abençoada está por vir, certo? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E outra dica que eu vou deixar, se a pessoa que você convive tem a dificuldade de entender o seu problema hoje, mostre o meu primeiro vídeo, mostre esse vídeo para ela, beleza? Então, muito obrigado a você que acompanhou até o final, né? Vou trazer outros formatos de vídeo aí também, continua acompanhando, um abraço e só por hoje funciona.